São Vicente. Vamos celebrar a Jesus. Dê glória a Deus e aplauda o nome de Jesus nesta manhã. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Vamos declarar nessa manhã, Ele é o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Adore o Senhor esta manhã. Ele é o Deus que nunca falhou e nunca falhará. É um Deus presente. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Oh, Ele é o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, creia, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Aleluia, te adoramos, Senhor, esta manhã. Aleluia, declara assim, ó. Faça essa declaração. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que
amor infalível. Aplauda esse amor poderoso. Oh, é tão profundo, é tão imenso. Oh, não pode se medir. É o amor de Deus. Aleluia. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Feche os teus olhos esta manhã. Pelo que não temeremos, ainda que tudo se levante contra, ainda que os mares se embraveçam, oh, nós olhamos para Ele e continuamos confiando, amém? Aleluia. Oh, confiamos em Ti, Senhor. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e céus, mas Tua palavra permanecerá. Ele é refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável. Encontro em Ti descanso. Encontramos em Ti, Jesus. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Declara isso pra Ele. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem pra se arrepender. Se Ele falou, querido, creia. Se Ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e céus, mas Tua palavra ela vai permanecerá. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável. Encontro em Ti descanso. Descansamos em Ti, nós repousamos em Teu amor, Senhor. E Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. E Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez. Ele ouviu, e Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez. Ele ouviu, e Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez.
impossível fez por nós. Ainda que eu não veja ou sinta, declare isso. Se Ele prometeu, Ele vai, Ele cumprirá. Quintassem toda a terra e céus, mas tua palavra permanecerá. Ele é refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Meu querido, Ele te trouxe aqui nessa manhã para você entender. Ele não muda. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, eternamente. Eternamente Ele sempre será o mesmo. Independentemente da circunstância, independentemente do problema, Ele é o mesmo. Ah, mas você veio falar isso para mim hoje, para quê? É para eu me emocionar? É para eu chorar? Não. É a palavra de Deus, Ele é o mesmo. O que isso significa? Que o nosso coração, ele vai se posicionar nele sempre, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é bom. É a palavra. Se apoie nela, creia nela, declare ela em nome de Jesus, porque Ele é o mesmo. E a gente vai declarar: Ele ouviu a minha voz. Vamos lá! Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo Ele fez, o impossível fez por nós. E Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo Ele fez, o impossível fez. Ele ouviu, e Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo Ele fez, o impossível fez por nós. E Ele ouviu minha voz. Obrigado, Jesus. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aplauda Ele. Aleluia. Ele é bom. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Existe uma frase nessa canção que nós acabamos de cantar, que é tão poderosa, que fala que nós descansamos à sombra. A palavra do Senhor nos garante que existe essa sombra, a sombra do Altíssimo, amém? E quando nós estamos em momentos de tanta turbulência, nós sabemos que nós podemos descansar à sombra do Onipotente, porque lá existe refúgio, lá existe consolo, lá existe provisão. Nós servimos a um Jeová poderoso, ao Jeová Jiré. Se você concorda com isso, diga amém. Aleluia. Nós não servimos a homens, nós não servimos a deuses feitos por mãos de homens, mas nós servimos a um Deus poderoso. Eu não sei como está o seu coração aqui nesta manhã, como que você chegou aqui. Eu não sei qual que é aquilo que você precisa de tão milagre que o Senhor faça nessa manhã, mas creia que Jeová Jiré está aqui. Oh, não somos nós, não são canções, mas é o poder dele. Enquanto você adora, Ele opera milagres. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, nós cremos em ti, Senhor, não apenas de palavras, mas com toda a nossa força, com todo o nosso ser, nós cremos em ti, Senhor. Cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Cremos que o Senhor pode parar qualquer tipo de tempestade. Cremos que basta uma palavra tua e a tempestade cessa, Senhor. Oh, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Pegue as suas mãos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga o nome dele. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, glória a Deus. Se você crê no Senhor, levante a sua mão mais alto que você puder. Levante suas mãos em direção ao trono.
Levante as suas mãos em direção a Jesus, aquele que está vivo, reinando e governando as nossas vidas. Nada passa pelo Senhor, tudo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós prestamos culto. Nesse domingo, queridos, existe poder da parte do nosso Deus. Existe poder da parte do nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir. É a Ti que nós erguemos as nossas mãos. É a Tua presença que nós sentimos aqui nessa manhã, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo. Faz o que o Senhor quiser fazer. Age da maneira que o Senhor quiser agir. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, as promessas do Senhor. Eu creio em Ti. Aquele que é digno de louvor e adoração, seu melhor, o melhor aplauso, não à banda, não aos ministros, não a homens, a nenhum homem aqui nessa casa é digno de receber adoração, louvor, os aplausos, somente a Jesus, que está vivo e assentado em um alto e sublime trono. Seja todo louvor, toda adoração e os aplausos da tua noiva, que aguarda o noivo desesperadamente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom dia, Paz Church. Vocês estão bem? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Que bom que você escolheu essa parte do seu domingo para estar na presença de Deus. Eu posso te afirmar sem medo de errar que certamente o Senhor tem uma palavra específica para o seu coração. O Senhor tem algo para falar e tratar com você por causa de um propósito eterno na minha e na sua vida. Amém? Amém? Então aumente as suas expectativas, porque certamente o Senhor vai falar com você. E antes de nós irmos ao nosso Minuto Conexão, gostaria de conhecer se tem alguém que está aqui pela primeira vez na Paz Church em São Vicente, nos honrando com a sua visita, e você puder acenar assim a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas, glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Que bom que você veio aqui. Que bom que você veio aqui. E eu vou pedir algo a mais para você. Você que está aqui pela primeira vez, permaneça com a sua mão levantada, porque nós temos um kit de boas-vindas para entregar a você, para receber você. É simples, mas é de coração. Então todos aqueles que estão pela primeira vez, fica assim com a sua mão levantada, que você vai receber um kit de boas-vindas. Tem gente falando assim para mim: Felipe, eu quero ir de novo pela primeira vez para receber o kit. Mas Deus é bom, o Senhor é generoso. E glória a Deus por todos aqueles que estão vindo conhecer a Jesus por meio de um amigo, por meio da internet, por meio de um familiar. Certamente o Senhor tem propósito nisso, em nome de Jesus. E agora sim, todos receberam o kit. Nós vamos ao nosso Minuto Conexão. Por favor, saia do seu lugar. Cumprimente 1, 2, 3, o máximo de pessoas que você puder, e deseje um culto poderoso sobre a vida dele.
Deus, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, graça e paz. Que bênção, né? A presença de Deus. Esse privilégio que nós temos de adorar o Senhor logo pela manhã. E como o Felipe já falou, sejam todos bem-vindos aqui. Esse lugar aqui é a casa do Senhor. E a nossa expectativa é que o Espírito Santo trabalhe muito na sua vida, fale muito ao seu coração nesse domingo pela manhã. E nós também temos a alegria hoje de poder apresentar ao Senhor uma linda bebê. Então, com muita alegria, nós queremos chamar aqui nessa manhã para a glória de Jesus. Queremos chamar aqui os pais da bebê. Nós vamos chamar, e na hora que nós chamarmos, você, por favor, aplauda o nome de Jesus por essa família, tá bom? Nós vamos chamar aqui o nosso querido Paulo e a Heloísa, que vão apresentar a bebê, a Diana Coelho de Souza. Vamos aplaudir a Jesus. Essa família, aleluia, vê aí. Se não estiver funcionando, a gente troca. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aqui, pode vir aqui. Glória a Deus, por favor. Glória a Deus, amém. Que honra, né? Que privilégio poder apresentar nossos filhos ao Senhor. Tudo bem, querida Heloísa? Tudo bem, meu amado, o Paulo e a Diana, que está aqui. Chega mais para cá um pouquinho. Que Deus abençoe vocês. Vocês são um casal super jovem. E que o Espírito Santo dê sabedoria a vocês para poder criar a Diana no temor do Senhor. A Bíblia diz: ensina o caminho que a criança deve andar, que quando a Diana crescer, não se desviará desse caminho. Então, é responsabilidade dos pais criar, ela está olhando para mim, criar os filhos no temor do Senhor, né? Olhar nossos filhos como verdadeiras flechas, e nós, como guerreiros, temos a responsabilidade de lançar essas flechas maravilhosas no centro da vontade de Deus. Amém? Então eu queria que os pais pudessem... Vocês vieram com amigos, familiares? Ah lá, amém, amém, amém. Quem são ali? Tem o pai e a mãe de vocês? A mãe dele, glória a Deus. Sejam bem-vindos. A Bisa também, meu Deus, é o Bisa. Glória a Deus, viu? Tem um mistério com as Bisa, viu? As Bisa... glória a Deus. E a Yasmin, glória a Deus, Yasmin, pela sua vida também. Então vamos estender a mão para cá, juntos aqui, junto com o marido, e vamos apresentar, porque nós cremos de verdade que o pai e a mãe, depois do Senhor Jesus, são as pessoas que mais têm autoridade. Depois vem um pastor, vem a igreja, mas vocês são que têm autoridade em Jesus para apresentar realmente essa criança ao Senhor. Senhor, nós estendemos a nossa mão sobre essa casa, sobre essa família, Jesus, nessa manhã, e declaramos o teu favor. Declaramos, Senhor, sobre essa família, Senhor, um tempo novo, uma nova estação do Senhor, de graça, de presença, Senhor, de fortalecimento, Pai. E esse casal agora está apresentando a Diana ao Senhor. Senhor, eles na verdade estão declarando que a partir de agora a Diana é sua, Senhor, e que a partir de agora a vida, o destino dela está nas tuas mãos, Pai. Por isso, como igreja, agora nós abençoamos e repreendemos toda artimanha do inferno contra essa criança. Repreendemos em nome de Jesus toda seta, toda enfermidade, todo homem mau, Senhor. Guarda a Diana, Senhor, esconde ela no teu pavilhão, e que a Diana, ao crescer, ela cresça no teu temor, e que ela aprenda os teus caminhos, Senhor, e que ela te sirva de todo o coração. Pai, muito obrigado por essa família, obrigado pelos familiares, Senhor. Continua abençoando e guardando, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe, Paulo. Conte com a gente, viu? Heloísa, conte com a gente sempre. E Diana, Deus abençoe a sua vida, minha amada. Em nome de Jesus.
Olha, tem muito bebê e tem muito bebê que está aqui, que já está pregando, já está servindo a Deus. E eu certamente vou ver a Diana pregando a palavra de Deus, servindo a Deus, tá bom? Amém, Deus abençoe. E a gente quer orar também por um casal muito precioso, que poucos dias atrás selou a sua união conjugal, né? Casaram-se no cartório. Então quero convidar aqui também nosso querido Daniel e a Cristiane. Vamos aplaudir a Jesus também, gente, por esse casal. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, Daniel. Parabéns, viu? Parabéns pelo casamento, Cristiane. Parabéns, viu? Que Deus abençoe essa nova fase. Que o Senhor esteja com vocês a cada dia, fortalecendo, cada vez mais renovando o amor dele na vida de vocês. Né? Tem gente que não acredita no casamento, né? Mas nós cremos, acreditamos que o casamento é algo que o Senhor, né, estabeleceu a fim de que a igreja dele fosse construída em cima de famílias, de casais que servem a ele, né? Então nós queremos abençoar. Tá com a aliança aí? Isso, não, junta só a mãozinha assim. Gente, vamos abençoar também a vida aqui do Daniel e da Cristiane. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Pai, a vida desse casal. Eu sei que é tudo muito recente, tudo muito novo, Senhor. Mas pedimos a Ti, dá sabedoria, dá graça, renova o Seu amor a cada dia sobre esse casal. E que eles possam, Senhor, em unidade, Te servir em poder, em alegria, em ousadia, Senhor. Então nós abençoamos a vida deles, repreendemos também, Pai, em nome de Jesus, toda interferência, toda intercorrência, toda artimanha do inferno contra esse casal, e que eles possam crescer juntos para a sua glória, te servindo, te amando e multiplicando, Senhor, aquilo que o Senhor tem confiado a eles. Pai, muito obrigado. Nós abençoamos essa união no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Deus abençoe, viu, Daniel? Mais uma vez, Deus abençoe. Tá bom? Conte com a gente sempre, tá? Amém. Gente, se é para Jesus, pode ser melhor, né? Glória a Deus, queridos. Que ambiente gostoso, né? Casamento, bebês. Esse é o ambiente da igreja, um ambiente de expansão, né? Eu sempre falo que encerrei a minha fábrica de chocolate, já não é mais possível. Mas como é bom ter filhos. Antes da gente ministrar os dízimos e a oferta, você já pode ir se preparando, né? Aqueles que já estão na posição, aqueles que já entenderam o princípio. Eu costumo dizer que muitas vezes, quando você já entendeu o que você está fazendo agora, você não precisa de nenhum tipo de convencimento e explicação. Isso escorre naturalmente sobre a vida do cristão. Porém, como a igreja se renova, a cada dia, a cada mês, nós entendemos a necessidade de uma maneira singela ensinar, ministrar e falar sobre essa questão, para que você tenha embasamento bíblico. Mas eu quero falar aqui de algo que nós vamos agora colocar bastante pressão, passado alguns eventos tão importantes que nós tivemos aqui na igreja, o culto do amigo, o nosso especial de Páscoa. Nós agora vamos pegar firme na nossa Different Conference 2026, conferência de jovens aqui da Paz Church. As inscrições já estão abertas. O valor é simbólico, queridos, é um valor de R$ 47, um valor extremamente acessível, simbólico, para que todos os jovens estejam presentes, e a igreja também, tá? Isso é um convite para que a igreja possa participar, porque nós vamos ter aqui o Fanuel, né, o ministro de adoração lá da Paz São Paulo, vai estar com a gente, com muita adoração intensa, e o pastor Bruno Sene, lá da Paz Barueri. Para aqueles que não sabem, o pastor Bruno Sene foi um daqueles que iniciou a Paz Church aqui em São Vicente também, era um dos supervisores, que lá no início estava aqui servindo a gente, ensinando a gente, junto com a pastora Beth, que é filha do pastor Paulo Jeff, tá? Então, são assim, um casal, uma família muito, muito, muito de Deus, com experiências poderosas. Foram missionários no Japão, ficaram lá alguns anos no Japão, erguendo a Igreja da Paz, a Paz Church lá no Japão. Então, certamente você não vai se arrepender de participar dessa conferência. As vagas são limitadas e as inscrições já estão lá no site, tá bom? Então fica aqui o meu convite para que toda a igreja possa estar recebendo em nome de Jesus.
Dito isto, querido, queria ministrar uma palavra ao seu coração. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 18, que diz assim: agora, Paulo falando agora, estou plenamente suprido, até em excesso. Então nós entendemos como que a igreja se comportava naquele tempo. A igreja estava sendo fundada, estabelecida nas cidades, a igreja estava saindo de Atos, a igreja estava atingindo outras cidades e expandindo também para outras nações. Então o suprimento financeiro era necessário para que aquele homem, com o seu cavalo, continuasse proclamando o evangelho, levando o evangelho, queridos, por onde quer que ele passasse. Então ele disse que estava plenamente suprido e até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito as ofertas que vocês enviastes. Aqui é um ponto, aqui nós estamos falando de uma questão, sim, monetária, de um sustento, porque a manutenção disso aqui, para a expansão do reino de Deus, existe um custo, onde todos nós participamos, onde todos nós nos envolvemos. Mas existe uma outra ótica, existe uma outra visão também, a visão de Deus sobre isso. Não eram apenas ofertas suprindo a necessidade da igreja naquele tempo, mas também ela era enxergada como uma oferta de aroma suave e como um sacrifício aceitável a Deus. Está escrito na parte B do versículo 18 de Filipenses capítulo 4, que as nossas ofertas, que os nossos dízimos são enxergadas por Deus de maneira espiritual como um sacrifício aceitável a Deus. E por que um sacrifício, queridos? Porque isso mexe com a gente. Dispor, entregar, mexe com o coração do homem. E só existe um Deus hoje no século presente extremamente ativo, e é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus que aprisiona. Então quando nós fazemos isso, nós estamos dando um lembrete, um recado para o mundo espiritual, que as nossas vidas, elas dependem única e exclusivamente do Senhor. Você não precisa de um convencimento, porque se o Coliseu, se a perseguição, se a morte, se o fogo, se a espada não parou a igreja, nada, absolutamente nada na terra vai parar a igreja de Cristo de avançar. Amém? Você faz parte disso? Você entende isso? Então, se você puder, coloca uma das suas mãos sobre o seu coração, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, que momento tão importante, Deus, de adoração. Pai, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que o Senhor enxerga esse momento como um sacrifício aceitável a Ti, Pai. Então nós entregamos, Pai, de maneira genuína, de maneira verdadeira, Pai, em espírito e em verdade, Pai, não com canções. Agora essa adoração, ela não exige música, ela não exige instrumento. Essa adoração é aquela que nos rende, aquela que nos prostra, aquilo que chega diante das nossas mãos, quinzenalmente, mensalmente. Nós rendemos ao Senhor com muita devoção e com muito temor e gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Se por acaso você for fazer em espécie, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Um excelente culto. Always something trying to steal my mood. My crazy thoughts trying to kill my groove. That's when I hear a voice whisper through the noise that brings the blues to set your eyes on me. It blows my mind to think that you would know my name, and I'm adored by the King of Kings. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every worry, every night, every second thought about tomorrow's wasting time. Hey, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. You clothe the lilies with your majesty. And you don't even love them like you love me, 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 like you love me. Nobody holding me right now. A paz, irmão. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco.
Fique agora com o nosso momento informativo. Se você está nos visitando pela primeira vez, ficamos muito felizes. Saiba que nós já orávamos por esse dia. Caso você queira conhecer mais a nossa igreja, fazer um pedido de oração ou se conectar com o Life Group, te convido a escanear o de nossos QR Codes espalhados por toda a igreja e acessar o nosso site. Existem batalhas que só são vencidas de joelho no chão, com muita oração e intercessão. E para te ajudar nesse processo, nós temos o Pass Pray, uma sala de oração totalmente online que ocorre de segunda a sexta às 6 da manhã e às 9h30 da noite. Você pode acessar a nossa sala de oração no Zoom, acessando o nosso site, clicando no link e fazendo parte dessa grande comissão. No dia 31 de maio, teremos a nossa grande festa de batismo aqui na nossa igreja. E se você ainda não se batizou e quer fazer essa confissão de fé, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a procurar o seu líder de life para mais informações. Quando a unidade é real, Deus se manifesta. Cadeias se rompem, céus se abrem e vidas são transformadas. Inscrições abertas para a nossa conferência de Flame Somos Um, que acontecerá no dia 22 e 23 de maio. Corra e garanta a sua inscrição. Não fique de fora daquilo que o Senhor tem feito no meio dos jovens. E venha para nós aprendermos juntos o que é a unidade na prática. Fique ligado no que vem por aí. Ele é um ser íntegro, ele é fiel não apenas a si mesmo e a sua palavra a cada um de nós. Ele vai se levantar como Redentor para mudar a nossa circunstância. É que eu tô com medo, aguenta a vida. É ação que faz aparecer tudo aquilo que... Nesse último final de semana, tivemos um encontro com Deus e ele foi tremendo. E pensando o quão impactante é na vida de cada um que já passou pelo encontro, nossa igreja também preparou um encontro com Deus apenas para os nossos adolescentes de 11 a 17 anos. Vem aí o nosso encontro com Deus Start, dia 19 e 20 de junho. As inscrições para o Retiro de Casais já estão abertas. O retiro acontecerá entre os dias 31 de julho a 2 de agosto no Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia. Casais, reservem essa data para viverem experiências transformadoras com Deus na sua família. Não deixe para depois, se inscrevam. Eu fico por aqui e caso você tenha perdido alguma informação, te convido a acessar o nosso site ou nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa agenda. Eu te desejo um excelente culto e não se esqueça, nós somos Paz Church, uma igreja para a cidade. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado. Joia, glória a Deus. Mais uma vez aí, bom dia, né? Para quem chegou um pouquinho depois, glória a Deus. Eu logo falei bom dia, né? Não podia falar bom dia. Está sendo gravado o culto. Meus amados, amém. Vamos aqui para a palavra de Deus e quero compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estou muito animado de poder compartilhar essa palavra, porque eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, amém? Muito bem, nós vamos ler daqui a pouco a palavra de Deus, mas eu vou pedir para colocar o tema, e o tema da mensagem é sobre marcas de uma igreja imparável, tá? Marcas de uma igreja imparável. Quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando, obviamente, de um CNPJ, não estamos falando de uma instituição. Quando a gente fala de igreja, estamos falando de pessoas. Pessoas. Quando Jesus apontou para Pedro, que a gente vai falar daqui a pouco, ele apontou para uma pessoa.
e disse assim: a minha igreja, né? Claro que é uma palavra ali falada para Pedro, mas ao mesmo tempo falando para toda a igreja que ia surgir a partir daquele momento. Então, quando a gente fala de igreja, a gente está falando realmente de pessoas, de famílias, estamos falando da nossa casa, estamos falando também, claro, aqui no sentido coletivo. Quando Jesus fala de igreja, uma palavra que nós vamos ler daqui a pouco, lá de Mateus 16, 18, a palavra lá significa eclésia. A palavra igreja significa eclésia, e essa palavra eclésia significa aqueles que foram tirados para fora. Né? Talvez muitos não sabiam disso, mas a palavra igreja significa eclésia, aqueles que foram tirados para fora. O que é esse tirado para fora? É quando, pela fé, nós entregamos a vida para Jesus, e aí a gente é tirado do mundo, a gente é tirado do meio, a gente é tirado do meio, sabe, das pessoas que estão ainda no mundo, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda estão em trevas. Então essa palavra eclésia significa isso, aqueles que foram tirados para fora. Tá? E o sentido também da palavra eclésia é que aqueles que foram tirados para fora, foram tirados para reinar com Cristo, para reinar com Jesus. Lembrando que Jesus é rei, mas a igreja é reino. E quando a gente pensa em reino, a gente pensa num reino que não se pode parar, num reino que não se pode abalar. Amém? A Bíblia diz que nós estamos herdando um reino inabalável. Então, quando a gente pensa em nós como pessoas, como família, como igreja, você na sua casa, você no seu trabalho, então entenda que essa palavra não é só para alguém que está dentro de um prédio, mas para alguém que está lá no seu dia a dia, alguém que está lá na sua faculdade, alguém que está lá educando os seus filhos, alguém que está lá trabalhando. Então nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, como ser essa igreja realmente imparável. Então Jesus vai dizer em Mateus 16, versículo 18, ele vai falar o seguinte: eu digo que você é Pedro, né? Essa palavra Pedro aqui, ela é traduzida lá no grego para Petros. A palavra Petros significa pequena pedrinha, ou seja, aqui é uma simbologia de cada um de nós, que somos pequenas pedrinhas, né? Nós não somos a grande pedra, nós não somos uma grande estrutura, somos uma pequena pedra. E Jesus falou assim: você é uma pequena pedra, mas ele fala aqui, sobre esta pedra, você é Petros, pequena pedra, mas sobre esta pedra, diz o texto aqui, esta pedra, e aí lá no original já vai mudar, essa palavra pedra já significa Petra, que quer dizer a grande rocha, né? O grande penhasco. O que Jesus está dizendo assim: olha Pedro, você é pequeno, você é uma pedrinha, mas eu vou edificar você e todos aqueles que creem, eu vou edificar sobre a Petra, que é a grande rocha. E Jesus aqui está se referindo a quem? Ele está se referindo a Ele mesmo. Ele está se referindo a Ele. Ele que é a grande rocha, Ele que é a grande pedra, Ele que é a pedra angular. Amém? Ele que é a pedra de fundamento, Ele que é a base. Então ele está dizendo assim: olha, Pedro, eu vou edificar você, eu sou a rocha, eu sou a grande pedra, eu sou aquele que, se você tiver edificado em mim, diz a palavra de Deus, diz o texto aqui, e aí eu edificarei a minha igreja, que é você e todos os que creem, e aí as portas do inferno, que a palavra Hades quer dizer inferno, não poderão vencê-la. Então é uma promessa clara do próprio Jesus que realmente a igreja ela tem essa palavra, ela tem essa promessa de ser uma igreja a qual o inferno não poderá vencê-la. Agora, a gente está vivendo dias, você sabe disso, aonde realmente o inferno tem usado todas as armas contra as famílias. A gente tem visto isso o tempo todo. A gente que pastoreia, que cuida, que discipula, que atende, que conversa,
a gente está vendo realmente, infelizmente, o que o inferno e o que o diabo tem feito na vida de tantas famílias. Tantas famílias. Só que isso vai na contramão do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, se você edificar, se você tiver as marcas, se você tiver as características de uma igreja imparável, as portas do inferno nunca, irmãos, nunca. Aparentemente até parece que às vezes o inferno, as lutas, os problemas, a enfermidade, às vezes um levante, aparentemente até parece que vai prevalecer, mas a Bíblia diz que não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Mas a gente vê que o inferno não desiste. A gente vê que as forças do mal não estão de brincadeira. A gente vê que o inimigo da nossa alma não brinca em serviço, meu irmão. A gente não pode subestimar os ardis do diabo. A gente não pode achar que, de repente, porque nada está acontecendo, que do outro lado o inimigo não está lá tentando de todas as maneiras paralisar a minha vida e a sua vida. Então a gente está vendo realmente muitos ataques contra a família, contra os casamentos, contra os relacionamentos destruídos, os pais que já não conseguem mais conversar com seus filhos, os seus filhos que já não interagem mais com seus pais. Sabe, existem famílias cristãs que estão perdendo os filhos dentro de casa. Não está perdendo mais no mundo não, meu irmão, está perdendo dentro de casa. Porque no momento que o teu filho, a tua filha está dentro de um quarto, na frente de uma tela, ele está de frente para o mundo. O mundo está ali, meu irmão, para corromper, para macular, para manchar. Hoje em dia, não precisa mais ir no mundo não. É só ter uma tela, é só ter um sinal de internet. E a gente está vendo como o diabo tem, meu amado, de todas as maneiras procurado realmente atingir as famílias, atingir a santidade. A gente sabe que o Senhor é santo, não é isso que a Bíblia diz? Está no Novo Testamento. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. A gente não está falando aqui, meu amado, de perfeição, mas a gente está falando de uma vida separada para o Senhor, de uma vida de consagração ao Senhor. Mas o inimigo tem feito, meu amado, de tudo para atingir, sabe, a nossa mente, o nosso coração, a nossa integridade, a pureza. Então a gente vê, querido, é interessante o que a Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, verso 9. Você vai ver lá em Apocalipse que o texto diz que a antiga serpente, o texto fala que foi lançado, foi precipitado à terra, o dragão, que é a antiga serpente. Está lá em Apocalipse 12, nossa, você pode ler depois. Sabe o que a gente entende disso? Que lá, quando Adão caiu, quando Adão se permitiu desobedecer e comeu aquilo que Deus falou para não comer, a gente entende lá que, e a Bíblia diz que Satanás era uma serpente, ou seja, você entende que ele agia de uma forma, mas agora em Apocalipse, aquilo que era a antiga serpente, agora já é um dragão. Meu amor, meu amado, meu amor, meu amado, temos que entender que o inimigo também evoluiu. A sua forma de atuar, a sua forma de agir também evoluiu. Aquele que era uma serpente agora se tornou um dragão. Ele ficou mais ainda realmente estratégico. Mas Jesus declarou: se nós formos edificados, se nós tivermos essa marca de uma igreja imparável, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus filhos, amém? Contra a sua saúde, contra as suas emoções. O apóstolo Paulo, ele diz também pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu armas
armas poderosas em Deus, armas espirituais, para poder destruir toda a fortaleza do diabo. Sabe, querido, muitas vezes o cristão não está tomando posse dessas armas. Sabe, nem sempre a gente está se colocando numa postura de alguém que está usando as armas também. Não é só ficar lá orando, não é só você ficar lá chorando. Você precisa também, se você tem isso, você usar armas que Deus tem te dado, armas que o Senhor tem dado à sua igreja, para destruir toda a fortaleza. Toda a fortaleza. Eu lembro de uma experiência alguns anos atrás, que eu estava orando, e eu sentia sido um impulso para poder me levantar. Às vezes eu estava de joelho, às vezes eu estava ali, às vezes deitado, prostrado, mas eu sentia às vezes o Espírito Santo falando assim para mim: agora levanta e começa a usar armas espirituais. Começa a realmente usar a palavra, vai destruindo toda a fortaleza. E eu comecei a fazer isso. Chegou um livro para mim de um homem de Deus, lá da Coreia do Sul, e eu estava lendo o livro lá, e aí ele chegou assim, num momento que ele falou assim: tem momentos que eu estou orando, que eu estou adorando, que eu estou ali me derramando, mas tem horas que eu me levanto e começo a guerrear. Então, meu amado, essas forças das trevas estão aí, e o Senhor declara que Ele te deu, Ele me deu armas, para a gente poder destruir toda a fortaleza. Tudo que está se levantando contra a sua vida, amém, querido? Tudo que está se levantando contra a sua saúde, tudo que está se levantando contra as suas emoções, amém? Tudo que está se levantando contra os seus filhos. Sabe, meu amado, esse culto de hoje é para isso. É para o Senhor colocar no seu coração que você foi tirado do mundo para ser uma pessoa imparável, para ser uma família imparável, para ser alguém que, apesar de todo embate, toda luta, meu amado, ninguém vai parar você naquilo que o Senhor tem planejado na sua vida. Meu amado, se o diabo não sair da frente, eu declaro em nome de Jesus, pela graça de Deus, que ele será atropelado em nome de Jesus. Você crê nisso? Então a palavra, Jesus disse: se você é pedra, pedrinha, mas se você for edificado, se você tiver as marcas, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Eu quero aqui, de uma forma bem didática, compartilhar com vocês algumas marcas extremamente importantes que fazem com que a gente seja uma família, seja um cristão, seja uma igreja de fato imparável. A primeira delas, meu amado, que é inegociável, inegociável. Se você quer prevalecer, se você quer ser alguém imparável, se você quer ter saúde espiritual, se você quer, de fato, estar tete a tete com o inferno, se você quer estar numa posição onde o apóstolo Paulo disse que o inferno, que o diabo está debaixo dos nossos pés, o que eu vou falar para você agora aqui é inegociável, é fundamental, é você e eu andarmos na luz, uma vida de total transparência, uma vida de alguém que de fato anda na luz. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, nessa manhã com muito amor, decida. Eu sei que você já ama isso, eu sei que você já busca isso, mas eu não sei com quem o Espírito Santo quer falar aqui, obviamente, mas pensa em algo que faz você se tornar alguém imparável, saudável, cheio do vigor do Espírito Santo. É alguém que anda na luz, alguém que anda na luz, alguém que anda na transparência do Senhor. O apóstolo João vai dizer: se porém andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu amado, se você decidir andar na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. O teólogo, o grande teólogo Moody, ele fala uns com os outros, ele fala também que se refere ao Espírito Santo. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão
comunhão aqui na horizontal, glória a Deus, mas também vamos ter muita comunhão aqui na vertical. Temos comunhão uns com os outros. E se nós errarmos, por nós estarmos na luz, aí diz o texto, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Ou seja, nós não vamos dar lugar para o diabo. Não vamos dar lugar para Satanás. Não vamos dar legalidade para que o inimigo comece a atuar na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, sabe, aonde nós trabalhamos. Nós vamos dar lugar na questão do dinheiro, da forma como nós tratamos as coisas. Sabe, meu amado, nós não podemos dar lugar ao diabo. O diabo, ele sempre vai trabalhar aonde existe pontos de acesso, legalidade. Deixa eu te falar uma coisa. Decida no seu coração dar na luz. Andar na luz. Coloca tudo na luz. Por mais terrível, por mais cabeludo, por mais horrível, meu amado, em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo. Efésios 4:20, é um versículo pequeno. O texto vai dizer, e não deis lugar ao diabo. A palavra lugar vem do original topos, que vem de topografia. Quem já ouviu falar de topografia? É lugar mesmo. Então não dê topografia para o diabo, não dê lugar para o diabo. Sabe, querido, não dê lugar para o diabo. Nós precisamos realmente ser essa pessoa, meu amado, que não vai dar ocasião. Eu estava lendo, estou lendo o livro de Jó, estou terminando de novo, nem sei quantas vezes eu já li o livro de Jó, mas o capítulo 1 diz que quando ele se apresenta diante do Senhor, Satanás se apresenta diante do Senhor, Deus pergunta assim para Satanás, da onde você veio? E aí o Satanás responde assim, eu vim de rodear a terra, eu estava passeando, eu estava só rodeando. E aí o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro fala assim, vigiai, fiquem atentos, porque Satanás, o vosso adversário, olha só, ele está ao vosso derredor, ele está rodando. E aí Pedro fala assim, ele está como um leão. Já viu um leão quando ele vai atacar? O leão ele fica só ao redor da presa. Ele só está esperando uma oportunidade. Está só esperando uma ocasião. Está só esperando, querido, que a gente dê uma brecha. Está só esperando um pontinho de ilegalidade, uma desobediência, uma rebeldia. Então ele está ao nosso derredor, esperando, diz o texto, uma oportunidade para que possa devorar. Sabe, meu amado, nesse instante, pela Bíblia, isso aqui não é para assustar ninguém não, tá bom? Mas pela palavra, o nosso inimigo está ao nosso derredor aqui agora. A Bíblia diz que ele é como um leão, ele não é um leão. Ele é como um leão, é uma figura. E diz que ele está o quê? Que ele está a rugir, ele está a rosnar, ele está a babar, ele está com os dentes para fora, com ódio, com raiva. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele te perdeu. Amém ou não? Ele te perdeu. Um dia ele dominou sobre você, um dia ele usou você, um dia ele destruiu tanta coisa em você. Mas glória a Deus, porque Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir a obra de quem? Do diabo. Só que ele está aí, meu amado, ao derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados, mas ao nosso derredor
está o nosso adversário rugindo como leão, esperando uma oportunidade para que possa tragar. Então, meu amado, em nome de Jesus, não dê essa oportunidade ao diabo. O fato, meu amado, é que a conta chega, mais cedo ou mais tarde, e você sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, o diabo, ele é o mestre da ilusão, ele é o mestre do encantamento, ele encanta, ele ilude. Então, a princípio, quando a gente dá brecha, quando a gente dá lugar, nada acontece. Pelo contrário, às vezes você até percebe agora que está andando. Aí você pensa assim, não, eu errei, mas assim, está tudo acontecendo tão bem, está tudo fluindo. Nossa, é realmente a misericórdia de Deus. É claro, meu amado, que é a misericórdia do Senhor. Só que no momento que a gente dá lugar, a gente está se tornando vulnerável, a gente está se tornando alguém acessível. Sim ou não? Só que aí tem uma ilusão, tem algo chamado engano. Engano. E aí a pessoa vai embora. A pessoa vai embora, ela está naquela prática, ela está agindo daquele jeito, ela está falando mal, ela está fermentando, ela está maldizendo, está amaldiçoando, está reclamando, está murmurando, sabe? E está tudo caminhando. Mas isso aí é aparentemente, viu? Ele é o mestre, ele é o David Copperfield, ele é o Mr. M. E aí a pessoa vai tocando, só que chega uma hora, meu amado, que a conta vem. É a hora que ele vem e puxa. E aí, meu amado, sabe qual o objetivo do inferno? Desculpa estar falando muito disso hoje aqui, mas se muito do Espírito Santo da gente está falando disso. O objetivo do diabo é te envergonhar. É te envergonhar. No momento certo, ele quer te envergonhar, ele quer te expor. Deus não te expõe. Se Deus expõe, ele expõe para te humilhar por um tempo, mas depois para te levantar. O diabo não, só quer expor, ele só quer macular você, só quer destruir você. Então a conta chega, meu irmão, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Se a gente não resolver o pecado, se a gente não resolver o pecado com Jesus, vou te falar uma coisa muito forte, se você não resolver o pecado, resolve, coloca na luz. Se você não resolver o pecado, sabe o que vai acontecer? O pecado vai vir resolver com você. Pode demorar 1 ano, pode demorar 3 anos, pode demorar 10 anos, mas mais cedo ou mais tarde a conta chega. E quando chega é para destruir. Quando chega é para destruir. Então não é melhor andar na luz? Não é melhor estar na mão do Senhor do que na mão do inimigo? Sim ou não? Então vai para a mão do Senhor. Sabe, em nome de Jesus. No final nós vamos orar aqui e nós vamos destruir toda a fortaleza, todo engano, todo sofisma, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus você é livre. Pelo sangue de Jesus você já é mais do que vencedor. Pelo sangue de Jesus, meu amado, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, a sua casa. Você recebe isso, querido? Amém? É sério, é sério. O que está em jogo é uma eternidade. O que está em jogo, querido, é uma vida abundante. A gente vê, glória a Deus, aqui não, mas a gente vê tantos cristãos, tanto crente, com a vida destruída, com a vida arruinada. É muito triste. É muito triste, querido. Porque não decidem realmente humilhar, colocar na luz.
Um dia a gente falou sobre a questão do altar da reputação. A gente prefere conservar nossa reputação do que ser verdadeiro, do que ser curado. Meu amado, eu quero que a minha reputação vá... Está gravando? Tá. Eu não vou falar, não. Porque uma coisa é reputação, outra coisa é integridade. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Integridade é quem você é quando ninguém está vendo. E o mundo espiritual não está nem aí para aquilo que as pessoas pensam de você, não, meu irmão. O mundo espiritual está atento à sua integridade. Aquilo que o Senhor testemunhou de Jó. Tu viste o meu servo Jó? Vi, Senhor, vi o seu servo Jó, sim. Pois é, esse é meu brother, é meu filho. Homem é reto, íntegro, se afasta do mal. O diabo falou, é verdade. Porque ele é assim, porque o Senhor guarda ele de tudo, o Senhor não deixa vir nenhuma lutinha, deixa vir uma luta que ele vai te negar. Irmão, em tudo Jó não blasfemou contra o Senhor. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele falou, não devia nem ter nascido. Mas todavia o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós não damos lugar ao diabo. Nós andamos na luz. Como na luz ele está. Outra marca muito poderosa são pessoas que perseveram na palavra, pessoas que guardam a palavra, que estão atentas à palavra, que estão interessadas na palavra, que buscam a palavra. Sabe, querido, nós vivemos dias onde a cada segundo, a cada momento, existe uma filosofia, existe ali um corte de internet, existe ali alguém falando alguma coisa, e eu vou falar uma coisa para você, meu amado irmão, 80% a 90% daquilo que está sendo dito na internet hoje está fora de contexto. Fora de contexto. É fácil pegar um versículo isolado e a pessoa querer ali embasar uma ideia, embasar ali uma tese, embasar um ensino. Mas a Bíblia não se move só por ensino. Nós não nos baseamos no ensino. A igreja se baseia em doutrina. Doutrina é um conjunto de ensino, é um conjunto de versículos que formam de forma se forma de forma correlacional uma ideia, um ensino. Ou seja, a palavra de Deus, quando você pega algo, quando você quer aplicar algo na sua vida, você não pode pegar um versículo isolado. Não pode pegar um versículo isolado, querido. Você tem que pegar um versículo, 2 versículos, 3 versículos, talvez 4, que vai formar um ensino, que vai formar uma doutrina. Sabe, meu amado? E aí o perigo disso é que entra ali uma ideia, entra uma filosofia, entra um ensino errado, e aí bagunça tudo. A Bíblia fala de uma igreja chamada Igreja de Bereia, capítulo 17 de Atos, que a Bíblia fala que tudo que Paulo ensinava, aquela igreja lá de Bereia fazia questão de examinar tudo, se aquilo que Paulo estava dizendo realmente é o que estava nos escritos. Espera aí, está falando isso aí? Duas coisas que você não pode abrir mão. Primeiro, quando você ouvir uma coisa, preste atenção. Isso aqui, meu amado, eu vou te falar uma coisa para você.
Você quer ser alguém imparável? Baixa um pouquinho que deu uma mudada aí no som. Você precisa fundamentar demais a sua vida na palavra de Deus. Gente, quem está falando pela misericórdia é alguém que caminha algumas décadas no Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi de tudo na igreja. Eu já vi de tudo na igreja. Eu já vi gente muito apaixonada, eu já vi gente que deu errado. Que deu errado. Então, quando você ouvir uma coisa, faça 2 perguntas. A pergunta número 1. Primeiro, quem está falando? Quem está falando? Essa pergunta você tem que fazer. Peraí, quem está falando? Você sabe que a Bíblia diz que Satanás se transfigura até anjo de luz. Sabe ou não sabe? Pois é. E os dias que a gente está vivendo, meu amado, tem de tudo. O cara coloca uma faixa escrito aqui Jesus, põe uma camisa escrito Jesus, mas infelizmente ainda não converteu, não deixou o mundo ainda. Então quem está falando? Jesus, eu estava ouvindo um cara, e aí eu estava ouvindo, eu sempre gosto de ouvir muito ensino, eu estava ouvindo um ensino, aí de repente esse cara falou assim, gente, vocês sabem que eu já passei por alguns divórcios. Aí eu sabe aquele meme do... Peraí. Volta aí. Passou por alguns, se fosse um, eu até podia pensar, a mulher abandonou ele, traiu ele, e ele está livre para casar, né? Ou ela é viúva. Mas quando ele falou divórcio no plural, pode parar. Eu falei, gente do céu, o cara ensina como ninguém. Eu confesso que eu estava até ouvindo ele, eu estava assim, Espírito Santo, me usa como o Senhor usa esse irmão. Diante de Deus, irmão. Aí lá no meio da pregação, ele fala, vocês sabem que eu já passei por alguns divórcios. Eu, Senhor, não me usa mais como o Senhor usa esse irmão. Diante de Deus, irmão. Foi agora essa semana. Aí você vê assim, cara, uma graça para ensinar. Mas o cara passou por alguns divórcios. Meu irmão, o cara que passou por alguns divórcios, coisa muito errada na vida desse cara. Muito errado. E aí você tem que fazer essa pergunta, quem que você está ouvindo? Será que o cara que você está ouvindo tem vida? Será que o cara que você está ouvindo, ele não é uma fonte estragada? Meu amado, a Bíblia declara que não se pode sair das águas da mesma fonte. Água doce, não é água. O Espírito de Deus ou é o espírito do mundo? Segunda coisa, o que está sendo dito, se aquilo que eu estou ouvindo está de acordo com a sã doutrina, com o conjunto de ensinos bíblicos. Sabe, a gente está vendo uma geração de cristãos fracos. Tem problema aqui, hein? Por quê? Me ajuda aí alguém lá, por favor. Está falhando. Porque tem mistura. Não é alimento sólido, é mistura. Eu vou precisar do microfone. Por favor, pega ali para mim o azul. Ah, querido. Aleluia. Som. Então, alimento sólido. Então a gente vê que por causa disso as pessoas não estão mais fundamentando, aí só abaixo, não estão mais fundamentando. E aí, querido, aquilo que Jesus falou, se você foi edificado na rocha que é Ele, as portas do inferno
não vão prevalecer contra a igreja. Então, baixa mais. Quem está falando? O que está sendo dito? Examina, vê direitinho, para que você não edifique a sua vida ou baseie a sua fé em algo que Deus não falou, em algo que a Bíblia não aponta. Vivemos realmente dias que cada vez mais as pessoas estão buscando aquilo que é agradável aos seus próprios ouvidos. Sabe, Igreja da Paz aqui em São Vicente, não queira ouvir somente aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Deseje ouvir aquilo que vai te confrontar. Aquilo que vai te confrontar. Amém? Aquilo que vai te confrontar, porque aquilo que bate, confronta, é o que transforma. É o que transforma a gente. Deseje no seu coração ser desafiado pela palavra de Deus. Porque tudo aquilo que o Senhor te desafia, Ele te aperfeiçoa. Amém ou não? Você recebe isso? Sim ou não, igreja? Então não busque ser aquela pessoa, ai não, eu quero ouvir uma coisa para o meu coração ficar, amém. Claro, a Bíblia também fala sobre, consolar. Claro, a palavra de Deus consola, mas sobretudo a palavra também edifica e a palavra também exorta, confronta. Então deseje isso. Paulo diz a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 a 3. Olha só o que diz aqui a palavra, diz assim: pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado tempo a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, Timóteo, escreve aí, Timóteo, vai vir um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não é a sã palavra, é a sã doutrina. Não é o sã, não é o ensino são, saudável somente, mas é uma sã doutrina. Espera aí. O que o Senhor ensina como doutrina para o casamento? Como que o Senhor, como a palavra de Deus ensina como doutrina para a criação de filhos? Como que a sã doutrina ensina sobre dinheiro? Como que a sã doutrina ensina sobre ética? O que a sã doutrina ensina sobre servir? Sã doutrina. Pelo Espírito Santo, Paulo está dizendo assim: vai chegar um tempo que a galera não vai querer a sã doutrina, vai querer oba-oba, vai querer luz, câmera, ação, fumaça, telão, vai querer às vezes buscar líderes que são líderes muitas vezes que fala bonito, que fala, sabe, de forma eloquente. E glória a Deus, tem que ser eloquente, tem que falar bem a palavra de Deus, mas toma cuidado, porque se não tiver sã doutrina, então você não está sendo edificado. Você está sendo só tapeado, está sendo só enrolado. Sabe, meu amado, eu vim aqui nessa manhã, em nome de Jesus, subir aqui nessa plataforma para dizer para você, para sua casa, para dizer para você que o Senhor te chamou para ser alguém imparável, que o Senhor te chamou para ser uma pessoa que não vai parar daqui a um ano, que não vai parar daqui a 5 anos, que não vai parar daqui a 10 anos. Quando o Senhor te chamou, Ele não brincou, Ele não errou. Quando Ele te chamou, Ele te acertou,
Ele te apontou, Ele te selecionou e disse para mim, para você: você vai até o fim. Ah, meu amado, eu fico tão triste. Eu fico tão triste de ver tanta gente que parou, tanta gente que perdeu a sua casa, tanta gente que perdeu o seu casamento, tanta gente que perdeu os seus filhos. É muitos. Mas se você entender, a gente vai continuar essa palavra no próximo domingo, que o Senhor tem características, o Senhor tem uma graça, o Senhor tem uma unção, para que você se torne uma igreja que não vai parar, para que você se torne um tipo de gente que não para, um tipo de cristão que realmente vai até o fim. Amém? Fica de pé, por conta do tempo. Eu parei na metade, irmãos. Gostaria muito de orar com você. Eu quero fazer aqui um convite. Sinto realmente de fazer um convite para nós orarmos e nós declararmos realmente que você, a partir de hoje, eu quero assim te desafiar você vir em todo culto. Se você já está no live, venha vá em todo live, porque o Senhor tem me dado uma palavra que eu vou entregar na semana que vem. Sabe, vai vir um tempo de crescimento muito grande sobre a tua vida. Nos próximos 3 meses, diz o Senhor vai trazer um crescimento muito grande sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Mas eu sinto muito assim da gente orar como igreja e usar realmente essas armas espirituais que o Senhor tem nos dado para a destruição de toda a fortaleza, para a destruição de toda a resistência do inimigo. Você, como eu, precisamos discernir o tempo que a gente está vivendo. Você acha que tudo que está acontecendo é só uma triste coincidência? Você acha que é só uma triste coincidência? Que de repente tem coisas se levantando, pessoas se levantando contra você? Você acha que isso é só uma coincidência? Ou você acha que isso não é um inferno, usando pessoas perto de você, às vezes pessoas dentro da sua própria casa, para poder tirar você, para poder paralisar você? Mas o apóstolo Paulo diz, eu tomei posse dessa palavra, que as nossas armas não são carnais, que as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Que a nossa luta não é contra a carne e sangue, meu irmão. A sua luta não é contra a carne e sangue. Entenda uma coisa, a tua luta não é contra a carne e sangue. Não é, querido. A nossa luta é espiritual, Mas assim diz o Senhor, eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra, e as portas do inferno não prevalecerão mais contra ela. Sabe, eu quero muito declarar isso e orar sobre a sua vida. Então feche os seus olhos. Preste atenção, você que entende que está passando por essa luta, você que tem percebido fortalezas, você que está vivendo agora uma fase que você está no meio de uma guerra, de uma batalha, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Aleluia. E você vai vir aqui na frente. É um convite bem específico. Hoje pela manhã eu estava orando, o Senhor colocou isso claro no meu coração. Você que entende que está passando por um tempo de guerra,
uma batalha e você entende que é espiritual, nós vamos orar sobre você. Aleluia. Quero já até convidar aqui os pastores, os líderes de live, supervisores. Nós declaramos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, prevalecer contra a sua casa. As portas do inferno não prevalecerão. Se a palavra faz sentido para você, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você vê esse lugar é o lugar, casa do Senhor. Esse lugar é casa de milagre, esse lugar é casa de transformação. Então, se o Senhor falou ao seu coração, vem aqui na frente, em nome de Jesus, e nós vamos adorar o Senhor. Aleluias. E você que não veio, fique em oração. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou.
conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, 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 vamos mudar o mundo. Aleluia. 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 Eu queria que todos pudessem levantar uma das suas mãos ao Senhor agora. Que você possa ir onde você está. Você possa começar a declarar sobre a sua própria vida. Que você comece a declarar que você é uma pessoa imparável. Que a sua casa é uma casa imparável. Que o Senhor te chamou das trevas para a luz, para ser sal da terra, luz do mundo. Senhor, nós declaramos nessa manhã em nome de Jesus que as portas do inferno não vão prevalecer. Senhor, nós sabemos que Pai, existe uma fúria do diabo, mas nós sabemos, Senhor, que toda vez que ele se levanta para cair. E eu quero declarar, querido, como servo de Deus, eu quero declarar que ele está caindo agora. Pelo poder do nome de Jesus, o nome de Jesus, ele está caindo agora. Ele está sendo agora envergonhado, está sendo agora em nome de Jesus. Agora, frente a essa história, frente a essa situação, em nome de Jesus, o diabo está sendo envergonhado. Senhor, nós declaramos isso, Senhor, sobre vidas, sobre casas, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças. Assim diz o Senhor: eu tenho algo preparado, eu tenho algo maior preparado. Não tenha medo, não temas. Não há nenhuma porta que fecha sem a minha permissão. E se a porta fechou, é porque diz o Senhor: eu vou abrir uma porta, e essa porta será uma porta que eu vou abrir. Toda a glória será dada ao Senhor. Toda a glória será dada ao Senhor. A porta que o Senhor vai abrir, você vai perceber, você vai ver que foi o Senhor que abriu. É o Senhor que vai abrir. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa manhã, mas é o Senhor que vai abrir uma grande porta. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu aproveitar, antes de nós terminarmos, eu quero só perguntar: se existem pessoas aqui que ainda não tiveram a oportunidade, fique aqui na frente ainda, que não tiveram oportunidade de entregar sua vida para Jesus. E eu creio que você veio a uma igreja, você veio aqui hoje, porque você entende no seu coração que você precisa do Senhor. Você não precisa de uma religião, você precisa, sabe, do Senhor, um Deus vivo. Então, se existe alguém que ainda não fez essa oração de entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você, para você entregar a sua vida ao Senhor. Então, se tem alguém, só levanta a sua mão, que eu vou orar por você, aonde você estiver. Amém. Temos aqui, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Qual o seu nome? Jorge. Diógenes. Seja bem-vindo, Diógenes. Você crê que o Senhor hoje entrou na sua vida? O Senhor hoje entrou na sua vida, Diógenes. Aleluia. Uma história nova começa na sua vida. Amém. E eu quero declarar sobre você paz. Amém. Paz no seu interior. Amém. Paz no seu coração. Paz, meu amado. Amém. Hoje o Senhor coloca fim nas guerras, as guerras internas, as guerras lá do coração. O Senhor coloca paz. Temos mais alguém que vai entregar a vida para Jesus, fazer essa oração?
além do Diógenes. Só levanta a sua mão onde você estiver. Amém. Temos alguém? Glória a Deus. Temos uma querida ali. Vem cá, minha amada. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Não quer vir aqui na frente, mas quer entregar a vida para Jesus? Amém. Mas você vai fazer publicamente hoje? Você não quer fazer publicamente? Não tem problema. Mais alguém? Você, meu amado de branco, vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Vem cá. Glória a Deus. Qual o seu nome? Emanuel. Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Por favor, alguém aqui com o Emanuel. Por favor, Glauber, vem aqui com o Emanuel. Temos mais alguém que vai entregar a vida para Jesus. Fazer essa oração entregando a vida para Ele. Amém. Todos já fizeram. Glória a Deus. O nosso pequenininho vai entregar a vida para Jesus. Temos mais alguém? Glória a Deus. Vamos orar então pelo Emanuel, pelo nosso querido Diógenes. E a senhora aí atrás, qual é o seu nome? E a dona Cristina, que crê no seu coração e está recebendo o Senhor. Ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a Tua palavra e eu criei, Senhor, e a Tua palavra diz que todo aquele que crê será salvo. Então perdoa os meus pecados, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de agora, Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor se torne Rei, dono e Senhor da minha vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Emanuel. Amém, Diógenes e dona Cristina. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Amém. Queridos, semana que vem nós vamos finalizar essa palavra. Essa palavra falou com você nessa manhã? Amém, glória a Deus. Então não falte, esteja conosco. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu vou pedir aqui, deixa eu ver aqui quem pode estar perto de mim aqui. O Flaviano vai fazer a oração para terminar, sobe aí. Pode ser embaixo mesmo. Aleluia, aleluia, amém. Levante sua mão, vamos orar. Abençoando esse dia, esse domingo. Amém, Jesus, Pai. Nós queremos agradecer por esse momento, Deus, por essa manhã de bênção, a Tua palavra derramada sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, Pai. E Deus, nós queremos agradecer pela Tua fidelidade, agradecer pelo Teu derramar, agradecer pelo Teu ensino, Pai amado, sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, nos leve em casa para casa, nos dá um resto de dia abençoado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe.